Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 5 de Mateus. Pensa aí no que é hoje, o Sermão do Monte. A gente já começa a semana com os dois pés na porta. Mas é isso. E falando ali sobre as bem-aventuranças. Mas não vai ser nada fácil, viu? Já começo dizendo isso. Mas vamos começar orando e é isso. Vamos que vamos, porque ele é bem longo. Aliás, eu acho que eu não vou comentar nesse princípio. Vamos ler diretão, fica ligado. Se possível, pega aí sua Bíblia, acompanha comigo a leitura. E aí no final, no que der, a gente faz a reflexão. Amém? Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma semana que se inicia. Nós queremos colocar ela diante de Ti, Pai, a última semana do ano. Estamos aí finalizando o ano e iniciando outro, e que o Senhor possa continuar nos ensinando, nos direcionando, abençoando, porque nós resolvemos estar aqui, nós resolvemos ouvir as Tuas palavras, a Tua voz, porque é ela que sacia o nosso coração, alimenta a nossa alma e nos dá, Deus, uma nova forma de viver, uma nova esperança, uma nova atitude. E nós estamos nos dispondo diante de Ti para ter as atitudes, para viver como Jesus viveu aqui nessa terra. Portanto, capacita-nos, dá-nos o Teu Espírito Santo, enche a nossa vida, a nossa mente de graça, de amor, para que assim possamos viver. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. E dá-nos entendimento acerca da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Gente, aí ela fala, nossa, meu Deus do céu. Que solaço. Glória a Deus, Jesus. Obrigada. Mas eu fiquei sabendo que teve lugar que choveu até gelo, né, gente? Que, né, em São Paulo também tá chovendo bastante, mas aqui em Brasília também. Mas aqui ainda não chegou nenhuma gotinha. A gente não sabe se agradece ou se pede por chuva, porque a chuva do jeito que tá vindo. Vamos que vamos. Vai dizer assim: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu o monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Ah, não, eu vou parar. Não vou aguentar passar dessa parte. Vai dizer, uma das coisas que me chama atenção é que Jesus ele subiu um monte e veio uma multidão atrás dele, mas os discípulos estavam ali mais perto. E Jesus começou a falar direcionado a eles, porque vai dizer assim, ó, os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Ensiná-los quer dizer a esses discípulos e não a multidão. A multidão, beleza. Ai, eu acho que a luz tá bem ruim aqui. Vamos deixar assim, tá? A multidão que estava ali, beleza, podia ouvir, podia receber, podia, se quiser, praticar. Mas aqueles ensinamentos seriam fortes demais e muito provavelmente a maioria não ia querer. A maioria não ia desenvolver, não ia... Quem sabe até alguns aproveitou que estava na multidão, que estava lá atrás mesmo e ó... Ah não, esse discurso aí não tá dando certo não, deixa eu dar uma escapadinha aqui, porque tá bom por aqui, Jesus. A gente veio aqui para ver você fazer milagre, ver você curar, ver você dar riquezas, realizar os nossos sonhos, lutar contra os romanos, nos libertar de vez e nos fazer, como é que se diz? Nos fazer vitoriosos, herdar a nossa terra novamente. Mas Jesus não estava comprometido
digamos assim, com aquela multidão, mas com alguns discípulos, né? Como a gente viu alguns dias atrás aí, com alguns discípulos que iam continuar a sua missão aqui na Terra. E aí ele começa dizendo assim: felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Como a gente viu, existiam pessoas muito sábias, muito estudadas, muito eruditas da época, aquelas pessoas. E ontem eu estava vendo uma mensagem do Douglas interessante que ele virou e ele falou: gente, isso é de se espantar, porque as pessoas que estavam, os mestres da lei, as pessoas daquela época estavam estudando a Bíblia, estavam estudando o Antigo Testamento, estavam lendo dia após dia. Eles sabiam quando o Messias ia vir, como ia vir, a gente falou sobre isso no início desse capítulo. Eles sabiam exatamente, mas quando Deus encarnou na frente deles, eles não reconheceram, eles não quiseram, eles rejeitaram. E isso é muito perigoso. Então aqui Jesus está falando exatamente sobre isso. Deus está falando: felizes são esses que sabem que não sabem nada, sabem que precisam. E olha que interessante, velho, porque o final vai ser exatamente sobre isso. Sabe que, tipo, vamos continuar. E aí vai falar que felizes são esses que sabem que tipo, por mais que eles esperem, por mais que eles saibam, por mais que eles tenham conhecimento, eles sabem que são pobres, sabe? Pobres, cegos e nus. E aí vai falar: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Gente, você já experimentou chorar, sabe? Ficar triste diante de Deus e ver o Senhor te consolar? Sério, deixa eu te contar, não tem nada melhor. Sabe, você se quebrantar assim diante de... Gente, eu gosto tanto de me quebrantar assim, tipo, às vezes eu tô muito triste, aí eu choro, sabe, vou dormir às vezes chateada. Sabe quando seu coração acorda assim, sei lá o que passou por aqui dentro? Não faço nenhuma vaga ideia, mas eu estou nova, eu estou renovada, eu estou com esperança. Então, essas pessoas serão consoladas por Deus. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. E aí, vamos continuar. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas.
Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois, volte e ofereça sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa, enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, o juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Tem uma parte, mas eu quero parar aqui para falar um pouco sobre essa parte que Deus vai falar. Depois a gente vai comentar outras partes, tá, gente? Quer dizer, não vai dar tempo. A gente vai comentar só essa parte mesmo. Mas eu vou tentar falar alguma coisa hoje no meu Instagram sobre essa questão de ser luz. Então, fica ligado, você que é do YouTube, então vai ali no Instagram pra quem sabe, talvez você receber uma reflexão que vai ser válida para você. Bom, então essa parte aqui da lei de Moisés então eu acho muito interessante quando Jesus fala assim, porque, né, a gente tem, a gente está no tempo da graça. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Eu não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Então, e aqui Deus começa. Deixa eu te falar, a lei mandou você não matar, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. Qual é o sentido completo do não matar? Se você se encolorizar, ficar com ira, com raiva, com ódio do seu irmão, você já está errado, meu querido. Você já está com pecado de morte, de condenação. E aí, E é isso. Quem disser ao seu irmão, você não vai... Se você chamar o seu irmão de idiota, você já tá pecando. Você tá pecando feio, brabo. E é interessante que antes de Jesus começar a falar sobre essas coisas, ele vai falar um pouco acima. Qualquer um que fizer essas pessoas desobedecer ao menor mandamento e ensinar a outros a fazer o mesmo, sabe? Se você estiver desobedecendo e ensinando a outros, você ainda, né? Pode ser que você entre no reino do céu, mas você será o menor lá. Mas aqueles que ensinam, obedecem e ensinam as pessoas a obedecerem os mandamentos, então você será o maior. E aí outra coisa, né, começa com essa questão do ódio, aí depois vai falar ali sobre uma acusação de um irmão. Se algum irmão tiver uma acusação contra você e for te levar para o tribunal, que você fosse logo se pedir desculpa. Aproveita que vocês estão livres, aproveita enquanto há tempo, porque quando ele te levar no tribunal, se você não tiver acertado as contas, enfim, não tiver feito uma negociação com ele, sabe, quando ele te jogar ali, sabe, você não vai poder clamar ao seu Deus, você não vai poder virar e falar assim, ai, nossa Deus, eu fui fiel ao Senhor e o Senhor me deixou. Tá escrito, queridinho, tá escrito. Deixa eu te falar uma coisa, se conserte com seu irmão, vai pedir perdão, vai fazer algo, vai
Não é sobre mim, não é sobre Deus. Às vezes a gente quer que Deus faça tudo pra gente. A gente precisa, sabe, ser humano e como é que se diz? Ser maduro o suficiente, ser homem o suficiente para resolver as nossas pendengas aqui na terra. Entendeu? Então ele fala, se você estiver trazendo a sua oferta aqui no altar, não precisa não, vai se consertar com seu irmão que tá com raiva de você, que talvez vai te entregar, eu vou amar ter você aqui me oferecendo as suas ofertas, mas deixa eu te falar uma coisa, se conserte com seu irmão, porque se ele resolver te levar ao tribunal, eu não vou fazer nada por você, eu fiz o que eu pude fazer, eu tô te avisando. E aí continua, meu Deus, é enorme, eu acabei meu tempo. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Foi dito também, quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés. Nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim e o não seja não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem do que fazem mal contra você. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que ele leve a capa. Se um dos seus soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê, e se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Vocês ouviram o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos assim como o Pai, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Gente, Jesus aumentou muito a régua do Antigo Testamento. Se vocês estão aí, ai, nossa, nós estamos no tempo da graça. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas é para você reconhecer que você jamais poderia fazer qualquer uma dessas coisas sem o Espírito Santo na sua vida, sem que Jesus viesse e te ensinasse. Mas é para você fazer. Mas é porque a graça está sobre você para você fazer essas coisas. Difícil, né? Meu tempo se esgotou pra caramba. Deixa eu ir embora. Bom domingo pra vocês. Tchau, tchau.